Começando então da nossa quarta parte aí, né? Operador mais comum de todos, operador de atribuição igual, né? Serve para pegar valores do lado direito e setar na variável do lado esquerdo. Então eu pego um valor que está depois do igual e seto na variável que está antes do igual, certo? Por exemplo, válido do tipo boolean igual a falso, idade igual a 18, mensagem igual a favor, informar dados válidos. Bem simples. Operador de comparação já fizemos bastante aqui, né? Mas vocês já sabem que é o igual igual. Então, o igual igual checa se aquela condição é igual a condição da esquerda é igual à condição da direita. Então, se true é igual a true, se true é igual a falso, se true é igual a 12 e assim sucessivamente, tá? Operador de comparação de negação, né? Então, exclamação igual é um operador que checa se são diferentes. Então, se true é diferente de true, entra no if. Se true é diferente de 12, entra no if. Se true é diferente de ABC, entra no if. E assim sucessivamente. Depois, os operadores de comparação maior, compara se o esquerdo é maior que se o que está antes do operador, né? Se o lado esquerdo é maior que o lado direito da comparação. Depois, o maior igual se o lado esquerdo é maior ou igual ao lado direito, ele sempre checa assim. Menor se o lado esquerdo é menor que o lado direito e menor igual se o lado esquerdo é menor igual que o lado direito. Então é menor ou igual ao lado direito. Operadores matemáticos, nenhuma novidade, né? Já falamos bastante aí dos operadores matemáticos. O que a gente vai relembrar aí, né? Mais efetua adição, menos efetua subtração, o asterisco efetua a multiplicação, a barrinha efetua a divisão e o percent efetua o módulo, certo? O módulo é divido algo por alguma coisa e pego só o resto, né? Então divido 3 por 2 dá 1,5, né? E aí ele pega só o meio, né? O módulo volta só ao meio. Outros operadores matemáticos que a gente tem é o mais, que pega um valor, né? Esse aqui é unário, ele não precisa de 2 atributos. Então, uma variável mais é aquela mesma variável mais 1. Eu adiciono 1 no valor daquela variável. E o menos é a mesma coisa. Eu subtraio 1 no valor daquela variável. E aí, por último, para a gente fechar a nossa matériazinha aí e já ir fazer o nosso último exercício, né? Mas não menos importante, a gente vai falar dos nossos métodos e funções. Aqui, no caso do Kotlin, assim como o caso do JavaScript, realmente a gente tem métodos e funções. Por quê? Porque o método pertence a uma classe, uma função pertence a um arquivo, tá? Então a gente tem exatamente esses dois termos, assim como o Do explicou ontem lá no JavaScript, tá? A gente tem funções que são do arquivo e métodos que são de classes, tá bom? Função ou método, assim como um atributo, né, um valor, uma variável, ela tem algumas regrinhas, né? A primeira regrinha é que sempre tem que ter um nome, certo? A segunda regrinha é que tem que ter um dado que vai devolver, mesmo que esse dado seja vazio, eu consigo voltar vazio numa função, mas eu preciso dizer que essa função volta vazio, ou seja, quem chama aquela função tem que saber o tipo de dado que ela retorna, né? Isso a gente chama de assinatura. Uma lista de parâmetros de entrada que a função precisa para funcionar. Isso pode ser opcional, eu posso passar 0 parâmetros, como eu posso passar 1000 parâmetros por uma função. E um escopo, que vocês já sabem que é as chavinhas, que é tudo que vai ser executado quando aquela função for chamada. E aí, como que funciona uma função, né? Como que eu declaro uma função no Kotlin? É bem simples, né? A gente já até fez no nosso main, mas só para a gente fechar aí para vocês visualizarem, né? Ó, primeiro começa com a keyword fun, certo? Não é function, não é method, é fun. Né? É bem reduzido. Uma das ideias do Kotlin é você digitar cada vez menos, né? O chapeuzinho a gente usa ele para o operador lógico unário, viu, Tereza? Não é para cálculo matemático, não. Então, ó, a gente não tem um operador direto, né? O que a gente tem é um método. A gente tem um método para fazer exponenciação, que é o pal, né? Não é nem pol, é pal. Você chama esse método e esse método faz a exponenciação. Mas aí, respondendo a da Tereza, circunflexo, né, o acento, a gente usa ele para fazer operadores lógicos, tá? Então, ó, quer ver? Ó? Então, voltando aqui na nossa função, né, começamos, toda a função tem que começar com a palavra fun, depois o nome da função em si, entre parênteses, um ou mais parâmetros de entrada. O que separa um parâmetro de entrada? Vírgula, né? Então, válido do tipo boolean, vírgula, número do tipo int, e assim sucessivamente.
Depois do parênteses, 2 pontos e o tipo de dado que essa função obrigatoriamente precisa retornar e o escopo para definir o que vai ser executado quando aquela função for chamada. Então eu chamei a função validar, quando eu chamar ela, ela vai executar esse trecho de código aqui, ó, tudo que está dentro do escopo dela. E aí a execução dela é muito simples, né? A gente cria aqui uma constante do tipo teste booleano, né? Passamos para a nossa função validar a nossa variável teste, e aí ele recebe esse falso e faz a validação aqui. Se for if válido igual a true, ele já faz true, se não, falso aqui, bonitinho. E aí agora a gente vai para o nosso último programa aí nesses últimos 15 minutinhos de aula, até para a gente tentar terminar rapidinho e vocês poderem descansar. O que a gente vai fazer nesse programa? Criar um novo programa, capturar informações passadas na linha de comando, criar funções para desempenhar regras específicas, realizar operações matemáticas e retornar para o usuário o resultado de acordo com a informação passada para ele. Tá? Então, vamos lá. Nosso desafio, vocês já sabem, que é escrever um programa que recebe 2 números e um operador matemático e com isso executa o cálculo corretamente. Vamos lá voltar para o nosso código-fonte, fechar essa nossa função e vamos criar a nossa novo arquivo. Esse nosso arquivo a gente vai ser um file e a gente vai chamar de calculadora. Começamos pelo nosso main, vou dar um enter, vai fazer o nosso main aqui bonitão, zero problemas. Agora a gente vai começar lendo os nossos números. Então a primeira coisa aqui, né, vou seguir a lógica do Luca, eu gostei da lógica que ele falou, né, na aula de C# na segunda, eu vou seguir nela. Então eu vou começar pedindo o nome, depois eu vou pedir o operador e depois eu vou pedir o segundo dado, né, o primeiro número e depois o segundo número, depois o operador. Então aqui é digite um número válido. Vou fazer aquela conversão que a gente já fez, né? Ó, val número, né? Primeiro número, o número 1, certo? Aqui número 1 fica meio difícil, né? Então vou chamar de primeiro número a variável. Primeiro número. Onde a gente vai dar o readline. Lembra que o readline volta uma string. Então eu vou fazer, se eu te voltar realmente uma string, aí eu vou fazer toInt or null, show de bola. E aí, se realmente voltar um inteiro ou um nulo, a gente vai fazer uma validaçãozinha aqui. Se o primeiro número for nulo, quer dizer que o cara fez algo errado. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai imprimir para o cara falando, olha, aqui, desculpa, não vai ser toInt não, vai ser toDouble. Double ou Big Decimal, tanto faz, tá, gente? No Java, assim como principalmente no Java, o double ele não tem uma função de cálculo muito legal, ele não vai muitas dízimas periódicas. Então, como eu quero uma calculadora bem legal, eu vou usar o Big Decimal, tá? Então, isso aqui agora vai voltar um tipo Big Decimal. Se vocês passarem o mouse em cima, ele vai ser do tipo Big Decimal, tá vendo? Legal. Se o primeiro número não for válido, a gente vai falar assim, primeiro número informado não é válido. E fazer o nosso return. Agora que a gente já tem tudo isso feito, a gente vai fazer o nosso operador, vai pegar aqui e fazer o println agora para o operador. Digite um operador válido. Vou colocar entre parênteses, mais, menos, vezes, divisão, módulo, para a pessoa saber que esses são os válidos. Vou ler agora, val, operador, igual readline, certo? Agora eu vou fazer a mesma validação, né? Porque isso aqui pode ser nulo, né? Então, se o nosso operador ponto is null ou empty, ou o nosso operador for is null ou blank, ou seja, se ele for inválido, a gente vai dar um println operador inválido. Já vou aproveitar agora para ensinar mais uma regra legal aqui para vocês. Além disso aqui, né? E vou dar um return aqui. Agora, eu também posso checar mais uma coisa aqui. Além, para dar esse operador inválido aqui, eu posso também checar se ele digitou algo diferente disso aqui, né? Como que eu faço isso? Eu posso vir aqui e fazer se o operador é nulo ou vazio, ou o operador é nulo ou branco, ou o operador, ponto, deixa eu ver se ele tem aqui, contains, vou colocar ponto equals. Então, se o operador for diferente demais,
Ó, aqui eu vou criar um parênteses separadinho para vocês sacarem a ideia da lógica, certo? Eu vou checar cada um dos operadores aqui. Então, ó, se o operador é igual, não for igual a esse cara e não for igual a esse cara e não for igual a esse cara, vai ficar grandinho agora a nossa instrução, tá? Porque aqui não é negado. Se ele não for igual a esse cara e não for igual a esse cara e não for igual a esse cara e não for igual operador equals, falta só a divisão e o módulo. E nosso operador não for igual módulo, eu acho que ele vai sugerir aqui de eu fazer igual a igual. Quer ver? Melhor. Então, ó, em vez de usar o equals, né, a gente vai fazer se ele é diferente disso e diferente disso e diferente disso. Enquanto eu estou fazendo aqui, vamos ver se vocês sacaram. Por que eu estou fazendo esse monte de E aqui? Kaique não vale soprar, hein? Por que eu fiz desta forma aqui? Vamos ver se fica claro para vocês. Sim, mas o que eu quero com essas várias instruções aqui? Qual que é o nosso resultado aqui? E por que eu coloquei um parênteses? Vamos ver quem acerta por que eu coloquei um parênteses nesse cara. Exatamente. E quando que vai ser tudo true? Exatamente, ó, o Danilo sacou. O que acontece? Os operadores válidos não são só esse aqui. Eu estou falando que se o cara digitou algo diferente disso, e diferente disso, e diferente disso, e diferente disso, e diferente disso, quer dizer que ele digitou um operador que não me interessa. Não importa o que ele digitou. É um operador que a minha calculadora não atende. Então, eu já estou validando para falar que o cara digitou um operador inválido, checando cada string que ele pode digitar. Ou seja, se ele digitar qualquer uma diferente disso aqui, vai dar falando, opa, aqui não vai dar certo. Aqui eu tenho que fazer uma coisa aqui primeiro para não dar nulo, né? Eu tenho que fazer isso aqui, né? Se ele é diferente de nulo, é isso aqui, tá? Por quê? Porque esses dois, lembra que o ou, ele sempre checa as duas condições? Se esse cara der nulo ou vazio, já vai entrar. Se esse cara der nulo ou branco, já vai entrar. Só que quando ele checar, ele pode checar essa terceira condição, né? Ó, e aqui é um ponto importante. Ele checa esse com esse. E ele checa esse com esse. Por isso que eu coloquei um parênteses. Olha aqui, ó. Esse é o primeiro operador desse ou e tudo isso aqui é o segundo operador. Então, se isso aqui ou isso aqui for verdadeiro, ele entra aqui, tá? Então, por isso que eu fiz toda essa lógica e coloquei o parênteses e tudo mais. Beleza? Então, agora que a gente já checou todo o nosso operador, agora eu não vou perder tempo aqui copiando o código, né, na mão. Eu vou copiar toda essa instrução aqui, ó, que lê o segundo, que lê o número. A gente vai ler ela de novo. Olha, a gente vai fazer aqui, digite o segundo número. A gente vai mudar a variável para segundo número. A gente vai checar se o segundo número é nulo. E aí, segundo número informado não é válido. Tá vendo? Eu copiei e colei para não precisar fazer 1000 vezes a mesma coisa. E aí, agora, por último, só falta a gente fazer o cálculo. Para a gente fazer o cálculo, a gente vai fazer uma função. Olha que legal. A gente vai fazer assim, ó, print ln o resultado da sua operação foi, dois pontos, cifrão, calcula, operação. Passando o primeiro valor aqui, né? A variávelzinha aqui. Eu não sei nem se ele aceita, nesse caso aqui, se ele aceita a função. Espera que a gente já vai descobrir. E aí aqui eu vou criar agora uma função que chama calcula operação. Eu vou vir aqui dentro, vou criar uma função que chama calcula operação. O que essa operação precisa receber como parâmetro de entrada? 3 parâmetros, né? O primeiro número, né? Eu vou chamar de número 1. Número 1 é ruim. Vou chamar de primeiro número mesmo. Do tipo Big Decimal. Legal. Depois, a gente vai receber o segundo número, ou operador aqui, né? Operador, que é uma string. E, por último, um segundo número, né? Segundo número, do tipo Big Decimal. E o que a nossa função vai retornar? Um Big Decimal, né? Porque a gente quer que ela retorne um Big Decimal. Agora a gente vai fazer a nossa função usando o nosso switch, que a gente já viu, o when, certo? Através do nosso operador, a gente vai fazer um cálculo. Qual que é o cálculo? Quando for mais, a gente vai fazer o quê? Aqui é setinha. A gente vai retornar primeiro número mais segundo número. Pronto. Agora a gente copia aqui, né?
Vê se eu não come bola de nada. Depois, quando for menos, a gente vai fazer primeiro número menos o segundo número. Quando for vezes, primeiro número vezes segundo número. Quando for divisão, primeiro número dividido pelo segundo número. E quando for módulo, primeiro número módulo o segundo. E aí a gente tem que fazer um else, porque se a gente não souber, né, else, a gente vai retornar. E aí aqui, ó, eu preciso converter isso aqui em Big Decimal, né? Deixa eu ver qual que é a opção que ele me dá. Não, não é isso que eu quero, não. Eu quero um Big Decimal. O Big Decimal tem a opção de 0 ali, né? Ó. Pronto. Então eu voltei o 0 do Big Decimal aqui, bonitinho, para já facilitar aqui o nosso cálculo. Agora a gente já tem a nossa operação. A gente pode pegar aqui, né, e fazer assim, val resultado igual, chama o nosso cálculo operação passando o primeiro número, o operador e o segundo número, e aí o resultado a gente imprime aqui, ó, em parênteses. E tá feito a nossa calculadora em time, né? Eu sei que eu fui um pouquinho mais rápido agora no final, eu vou diminuir aqui o código para vocês poderem ver. Então, olha aqui, a gente teve que fazer nossa calculadora, né, numa outra função, nossa função recebeu, devolveu um Big Decimal e retornou o que a gente precisava. Vamos testar? Vou dar o play no nosso main e vamos fazer um teste. Digite o primeiro número, 50.23. Digite um operador válido, vezes. Digite um segundo número válido, 85.94. O resultado da sua operação foi 4.316.7762. Está feita a nossa calculadora. E ela vai funcionar para qualquer código que a gente precisar. Vou rodar de novo. Vou digitar agora um número mais facinho. 50, módulo. Vou fazer um módulo agora. Módulo. 50 por 16. Resultado da sua operação foi 2. Né? 50 dividido por 16, vezes 3 dá 48, sobra 2. Isso aí. Beleza, gente? Deixa eu deixar agora para vocês copiarem o código. Vou comitar lá no meu Git. Ó, o que a gente tem para comitar agora? Ó? Literalmente a nossa calculadora e a nossa lista de convidados. Então, parte 3 e 4 da aula 1 de Kotlin. Subir, já está lá no repositório para vocês verem. E aí, vamos voltar aqui e fechar as dúvidas, tá? Ó, com isso a gente terminou, comitei já, e aí a gente terminou a nossa matéria de hoje. Beleza, gente? Vou fechar então a live aqui. Quem precisar de mais alguma coisa é só chamar aí que eu vou vendo, mas tamo junto, tá bom? Valeu, gente. Bom descanso aí e é nóis.